Beleza. Bom, pessoal, eu acho que eu vou ter que pedir para vocês me lembrarem um pouco da aula passada. Eu acho, pelo que eu estava olhando aqui, eu já tinha terminado esse exemplo com vocês, aí vê se foi isso mesmo, que a gente fez a aproximação normal para essa posteriori, que veio de uma verossimilhança Poisson, e a taxa tinha uma priori gama, né? Aí a gente calculou a posteriori aqui, obteve, né, uma gama, né? E aí o objetivo era calcular uma aproximação normal para essa posteriori gama, certo? Eu acho que o que eu não tinha feito com vocês era os detalhes de algumas coisas das contas, mas eu deixei como exercício. Foi isso? Eu acho que eu estava olhando para o errado. Foi essa parte aqui em azul, né? O final da minha anotação da última aula é essa parte que tem o M, o argumento que maximiza, aí você calcula a variância. Esse é o final que eu tenho. Tá, beleza. Então eu acho que foi por aqui mesmo. E a gente tinha chegado, né, na expressão. Ah, não, essa é a expressão analítica do valor esperado, né? Então, o que aqui o que a gente tinha feito era calcular a aproximação normal, né? Então, a gente tinha que calcular uma média e uma variância, né? Então, a média, no caso, era o n, que era o ponto de máximo da posteriori, né? Bom, e aí você simplesmente deriva igual a zero e beleza, acha esse valor esperado aqui, né? Que tem essa expressão. E aí, para achar a variância, tem que derivar a segunda, né? E a fórmula da variância vai ser 1 sobre menos a derivada segunda, tá? Avaliada no ponto de máximo, tá? Então, deriva a segunda, o log da posteriori, desculpa, com respeito aos parâmetros, deriva a segunda, né? Aí faço menos essa derivada, faço 1 sobre menos essa derivada aqui, e avalio o valor em m, né? Que é o argumento máximo aqui da posteriori, tá? Então, a gente parou nesse ponto, né? E a gente tinha dado uma olhada também no gráfico, certo? Deixa eu ver por que está assim. Eu não consigo dar zoom. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, agora o zoom voltou por alguma razão. Então, a gente já viu o seguinte, né? A aproximação normal para essa curva gama, ela tinha um problema, né? Que a aproximação normal, ela resulta em uma distribuição que está definida na reta toda, né? Então, a gama não. A gama é uma distribuição que está definida nos positivos. Então, quando a gente faz essa aproximação, é claro que por ser uma aproximação sempre vai ter erro, né? Mas um deles é em especial preocupante, né? Que é a probabilidade estritamente positiva colocada nos valores negativos pela aproximação normal. Então, essa áreazinha aqui, ela tem uma certa probabilidade, né, que ela, de fato, não condiz, né, com a probabilidade com a probabilidade assumida pela gama, que é zero. Né? Então, isso não é desejável. Né? Então, uma outra forma da gente fazer a aproximação é a gente aproximar não diretamente a distribuição que a gente quer, seria a gama, mas sim uma transformação dela que se pareça um pouco mais com a normal. Porque a gama, por exemplo, ela só vai se parecer com a normal caso o primeiro parâmetro dela seja bem grande, né? Usando ali o argumento do teorema central do limite,
quando você pensa que a gama quando o primeiro parâmetro é mais elevado, né, porque ele é uma soma de várias exponenciais. E aí, uma soma de várias exponenciais vai ser aproximadamente normal, e aí você consegue uma aproximação normal para esses casos, né? Para uma gama AB, onde A é grande, né? Nossa, tá com um delay aqui no meu mouse. Onde A é grande. Então, nesses casos, beleza, menos mal, né? A gente consegue uma aproximação razoável normal. Mas quando não é esse o caso, né, fica bem difícil. A gente tem uns errinhos aqui, né, que são indesejáveis. Então, uma forma melhor de fazer seria aproximar uma outra distribuição que derive da gama, mas que tenha, por exemplo, o seu suporte na reta, né? E uma forma de fazer isso seria, por exemplo, fazendo a aproximação não para não para a gama diretamente, né, mas fazendo para o log da gama, né? Porque aí o log da gama, sim, está definido na reta toda, né? Então, isso aí vai ser equivalente a fazer uma aproximação que a gente chama de log normal, né? Então, deixa eu escrever aqui para vocês, não sei se eu não, aqui eu fiz só para Laplace. Mas a gente pode fazer a conta também para essa aproximação log normal. Então, vou colocar aqui. Ver se eu consigo copiar. Já coloquei aqui, então eu nem vou precisar fazer isso. Já está escrito aqui, então beleza, melhor ainda. Bom, como é que fica, né? Então, vamos voltar ao problema original. Eu tenho uma verossimilhança Poisson, uma priori gama, e a minha posteriori é gama também, e eu quero obter uma aproximação dessa gama por uma normal. Ao invés de fazer isso, ao invés de aproximar essa gama, eu vou mudar o parâmetro, tá? Se eu sei que lambda tem distribuição gama, eu vou definir um novo parâmetro chamado φ, ou qualquer coisa que você queira, né, que é dado como log de lambda. E como φ é log de lambda, né, o que a gente tem? A gente tem que lambda é elevado a φ. Enfim, é a mesma relação. E a gente pode usar isso para escrever a densidade de φ dado y, né? E fazer uma aproximação para φ e depois retornar com a aproximação para lambda de novo, tá? Então, esse que é o raciocínio, tá, pessoal? A gente pega algo que está definido nos positivos, que é o y, que é o lambda dado y, e a gente joga ele para a reta, né? Porque aqui o lambda, ele pertence ao intervalo 0 mais infinito. Enquanto que aqui, desse lado, o φ pertence à reta toda, né? Então, bom, se a gente escreve a expressão da posteriori para a lambda, a expressão é essa que está aqui, a menos de uma constante de normalização, tá? Mas essa constante pode ser ignorada quando a gente faz a aproximação da normal. Ela não vai mudar o que é a aproximação, né? Na verdade. É porque vou ter que fazer a derivada do log dessa densidade, então vai sumir a constante, tá? Então eu nem preciso escrever. Então, como é que ficaria a distribuição para φ? Eu usaria a regra do jacobiano, né? Eu colocaria aqui, substituiria, né, o lambda por e elevado a φ. Então, eu obtenho essa primeira parte, né, substituindo esse lambda por e elevado a φ. E essa outra parte aqui, mesma coisa, eu substituo o lambda por e elevado a φ. E aí, quando eu multiplico pelo jacobiano, eu vou multiplicar por e elevado a φ também, tá? Então, essa parte que eu multipliquei aqui, corta com essa parte que está no expoente, certo? Que vai ficar e elevado a menos φ. E aí, então, no final, a minha expressão é essa. É exponencial de φ, que multiplica alfa mais y, menos beta mais 1, que multiplica e elevado a φ. Tudo bem? Tá? Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou lançar a mão da aproximação normal para essa variável φ, né?
E aí é o mesmo procedimento. Agora eu vou meio que esquecer que o que eu queria aproximar era o lambda e fazer a aproximação normal para o φ. Tá? E aí é o mesmo raciocínio, né? Quais são as etapas? As etapas são derivar, eu vou ter que calcular o valor de m, né, que é a derivada com respeito a φ de log de p φ dado y, né? Então, na verdade, é o argmin disso daí. Argmin não, argmax. Olhado em função de θ. Não. Ai, meu Deus, hoje eu estou mal. O argmax disso, ou então, se eu quiser, né, vai ser como igual a θ, ao valor de φ, tal que isso aqui é zero. E tal que isso é igual a zero. Tá? Então, deriva igual a zero, resolve para φ, o valor que você achar como solução vai ser o valor de m. E aí, resolvendo, a gente vai achar esse valor para m, log de alfa mais y sobre beta mais 1, e depois tem que calcular a expressão do V2, né? Que fica sendo 1 sobre menos a derivada segunda. Ih, já está acabando a bateria. Que estranho. Peraí. Acho que agora carregou, estava com mau contato. E aí o V vai ser calcular a derivada segunda com respeito a φ do log de P de φ dado y e avaliar no ponto em que φ é igual a m. Tudo bem? E aí a gente chegaria nesse segundo valor. Tá? Então, assim, são os mesmos passos que eu definia antes com vocês, só que eles são aplicados não no lambda, né, diretamente, mas sim em φ, que é uma transformação de lambda que joga o lambda na reta. Tá? Tem muitos métodos, pessoal, que funcionam desse jeito, né? Esse truque de você sair de um espaço que é limitado, por exemplo, limitado inferiormente por zero, né, que é o caso dos positivos, no caso da gama, você joga ele para a reta e usa uma aproximação normal e depois retorna. Tem vários métodos em estatística computacional que usam isso. Por exemplo, o INLA é um deles. Você tem até também reparametrizações, né, de posteriori para você rodar MCMC em que funcionam dessa forma, onde você pode fazer propostas normais. Porque é normal, enfim, é o que a gente conhece bastante, né? Então, é uma jogada que costuma acontecer muito. E aí, depois disso, o que você faz, né? Achei o valor de M, achei o valor de V2, aí o que eu tenho que fazer? Bom, aí eu vou ter essa distribuição de φ, e eu uso a transformação, né? O lambda, ele é E elevado a φ, então eu só uso o método do jacobiano de novo, para transformar dessa distribuição nessa outra distribuição aqui, tá? Eu não preciso necessariamente fazer a conta, porque tem um resultado que diz que... Não, resultado não, né? É a definição da log normal, né? A distribuição log normal é tal que ela é definida como exponencial de uma variável aleatória normal, tá vendo? Então, olha, como o φ é normal, aproximadamente normal, quando a gente for obter a distribuição para lambda, essa distribuição vai ser log normal por definição da log normal, né? A definição é essa. Uma variável é dita log normal se ela é obtida como sendo exponencial de uma variável aleatória normal, tá? Então, no caso aqui, é um pouco mais imediato. A única coisa que ficou faltando são as contas que justificam, né, que vai dar essa expressão e essa daqui. Mas isso daí, pessoal, é basicamente um exercício mesmo de cálculo, né, de derivar igual a zero e
derivar a segunda e substituir valores. Tudo bem? Com alguma dúvida? Não? Bom, e aí se você compara, né, com os dois gráficos, a aproximação normal com a aproximação log normal, o que a gente tem é que a aproximação log normal é bem melhor do que a aproximação normal logo de cara. Tá? Isso é possível de fazer para qualquer outra distribuição. Se você tiver que mostrar que você quer aproximar, por exemplo, não sei, uma distribuição beta ou qualquer outra que está definida no intervalo 0,1, você pode fazer a mesma coisa. Você transforma com a função logito para a reta, por exemplo, e aproxima essa transformação e depois volta, né? Usando essa mesma regra que eu usei aqui. Só que aí a expressão, né, que te permite voltar vai ser diferente, vai ser a expressão da função logística, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer que eu faça as contas? Deu para entender o que tem que ser feito e qual é a justificativa por trás dessa reparametrização? Eu não entendi a parte que você falou agora, o finalzinho que fala que faz a transformação e depois volta. Esse finalzinho que você comentou. Tá, nesse caso do φ e do lambda ficou claro ou nesse caso também não? Não, ficou, esse ficou. Ah, esse ficou. Ah, tá. Eu só estava dizendo que, por exemplo, vamos supor que você tem uma distribuição, seja, sei lá, você quer mostrar de P de lambda, não precisa ser posterior. Você quer mostrar algo assim, P de lambda proporcional a, sei lá, alguma expressão do tipo, não sei, vou inventar qualquer coisa aqui. X lambda ao quadrado truncada no 0,1. Por exemplo, essa densidade está definida só para o intervalo 0,1, né? Aí o que você pode fazer? Você pode definir uma nova variável φ, que é, por exemplo, né, essa variável está no 0,1, então pode ser log de lambda sobre 1 mais lambda, por exemplo. Né? Porque se você olhar para isso, ele vai dar para lambda entre 0 e 1, né, ele vai esse valor de lambda vai pertencer à reta toda. Né? Essa é a função logística. Né? Então, fazendo isso, você transforma, e isso vai implicar uma distribuição P de φ, né? Certo? Que você vai obter a partir da P de lambda usando o método do jacobiano, por exemplo. Ou então o método da função acumulada, né, para descobrir o valor, achar o P de φ. Aí isso aqui vai dar uma expressão. Depois, aí você vai fazer a aproximação normal para essa expressão. Então você vai ter um P til de φ, que vai ser aproximadamente P de φ, certo? Sim. E aí, quando você vai ter que lembrar que no final o que você queria era uma aproximação para lambda. Né? Então, para aproximação Tá. para Essa é a lambda, volta, né? essa é a volta. Na volta, você vai fazer o inverso, né? Você vai escrever que lambda é igual a E elevado a φ sobre 1 mais E elevado a φ, que é o inverso dessa relação aqui, né? E aí você Sim. faz a mesma coisa, faz a mesma transformação. Tudo bem? Tá bom, obrigado. De nada. Mais alguma Professor, dúvida? Oi. então nesse caso, a gente precisa que a nossa transformação leve na reta inteira? É interessante, né? É bom porque a gente vai estar aproximando por uma normal, né? Então a gente quer algo que pelo menos tenha o mesmo domínio, entende? Sim. Mas não é obrigatório, é só porque a tendência é que a aproximação fique melhor, né? Sim. Sim. Tá, mas assim, não é uma garantia de fato. Né? É só algo que tende a performar melhor do que você fazer a aproximação nesse próprio intervalo aqui. Né? Tudo bem? Beleza.
Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre um outro método de aproximação que é parecido com o método de aproximação pela normal. Você pode ver ele como se fosse duas aproximações pela normal simultâneas, né? Bom, entre várias aspas, né? Só uma forma de explicar um pouco a intuição, né? Então, por exemplo, né, esse método de Laplace ele usa para aproximar a razão de integrais. Em inferência bayesiana ele é particularmente útil porque, no caso da inferência bayesiana, vamos supor que a gente quer calcular um valor esperado a posteriori, por exemplo, de g de x, de g de θ dado y, onde θ é um parâmetro e y são os seus dados, né? Então, a gente já falou sobre isso lá atrás, né, que se G for, por exemplo, a identidade, isso aqui é a média posteriori. Se G for o quadrado, né, isso aqui pode ser usado para calcular a variância posteriori. Então, em vários casos, depois que a gente faz a inferência, a gente vai estar interessado em calcular aproximações para integrais nessa forma daqui. Então, bom, a gente vai se lembrar do seguinte, que esse valor esperado é uma integral envolvendo p de θ dado y, né? Na verdade, o valor esperado de g de θ dado y é igual à integral de g de θ que multiplica p de θ dado y, não é isso? Então, olha, aparece aqui a posteriori, e essa posteriori que aparece como integrando aqui, né, como parte do integrando, ela é definida como verossimilhança vezes priori dividido pela preditiva, né? Então, a gente tem que, lembrando, né, que essa preditiva pode ser escrita como a integral do que está em cima, né, a integral da conjunta, com respeito ao θ. Então, esse cara aqui, ele já é uma integral também. Tudo bem? Então, olha, essa expressão, eu acho que eu coloquei ela até aqui do lado esquerdo, acho que fica mais organizado se eu anotar aqui. Então, olha, esse valor esperado de g de θ dado y vai ficar o quê? Né? Na parte... acho que ficou um pouco... acho que dá para continuar por aqui e depois a gente olha para lá. Então, esse é o E de g de θ dado y, né? É a integral de g de θ vezes p de θ dado y. Isso aqui é a integral de g de θ, que multiplica verossimilhança vezes priori, dividido por preditiva, né? De θ. Ok? Então, fica assim, né? A expressão da integral que eu quero. E aí, como isso aqui não depende de θ, ele pode sair do valor esperado, certo? Então, isso aqui vai ficar sendo escrito como integral de g de θ, py dado θ, pθ, dθ. E aqui, quando eu dividir, eu vou dividir por p de y. Tá? E agora, é só eu lembrar que o p de y é uma integral, né? O p de y é a integral da conjunta. Então, é daí que sai a expressão que está aqui embaixo. O numerador é g de θ, p de y dado θ, p de θ. É porque eu estou botando p para todo mundo, mas no slide está pi, tá? Enfim. E aqui embaixo entra p de y, que é p integral de p de y dado θ, pi de θ, tá? Até aqui tudo bem, né? Essa expressão? Tranquilo, né? Então, eu tenho duas integrais. Uma integral na parte do numerador e outra integral no denominador. Então, nesse sentido, né, que como o método de Laplace ele aproxima a razão de integrais, isso aqui é só para mostrar que no contexto de inferência bayesiana, isso é bem comum de aparecer, porque a gente vai estar interessado em calcular o valor esperado de uma função de θ posteriori, né, em muitos casos, e esse valor esperado é uma integral em cima dividido por uma integral na parte de baixo. Tá? Alguma dúvida? Até aí?
Não, né? Bom, e aí como é que a gente faz? Né? Como é que a gente usa o método de Laplace? Esqueci de falar, realmente. O método de Laplace, ele é interessante porque, como ele está aproximando essas duas integrais, ele aproxima de um certo jeito que a dependência entre o estimador da integral de baixo e o estimador da integral de cima, em muitos casos, resulta em uma variância menor para a razão dos dois. Então, é uma aproximação simultânea, né? Então, é como se parte dos erros da aproximação de cima se cancelasse com parte dos erros da aproximação de baixo. A aproximação, é claro que não vai ser perfeita, mas a tendência que aconteça é isso, né? Ou senão é uma segunda forma de aproximar, né? Que você tem além da aproximação normal. Então, o que a gente tem é o seguinte: uma integral no numerador, uma integral no denominador. Aí eu vou reescrever essa integral, né, cada uma dessas integrais, como exponencial de L2 de θ na parte de cima e na parte de baixo exponencial de L1 de θ. Eu sempre posso escrever desse jeito, né? O L2 de θ vai ser o log disso tudo, e o L1 de θ vai ser o log disso tudo aqui, como eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? O L1 de θ é o log da verossimilhança mais log da priori. E o L2 é o log de G de θ mais log da verossimilhança mais log da priori. Tá? Então, é como está definido aqui no slide. Tá? Então, até agora eu não fiz grande coisa, né? Eu só escrevi isso como exponencial de logaritmo, então acabou não alterando nada. Bom, e aí acontece o seguinte, né? Eu posso usar a aproximação normal nos dois integrandos, pessoal. Esse aqui essa que é a diferença, né, para a aproximação para aproximação normal. Então, aqui nesse integrando aqui, só no integrando, sem ser na integral, eu vou aproximar por uma normal, e aqui eu também vou aproximar por uma normal, usando o método de aproximação gaussiana que eu defini anteriormente lá. Tá? Então, a gente sabe, né, que, de acordo com o método que estava anteriormente definido, a média da normal era o argumento máximo de L1 de θ, então vou ter que maximizar essa expressão que está aqui, que é a conjunta, né, olhada só como função de θ, e aqui embaixo tem que maximizar essa expressão, que é o log da conjunta olhada como função de θ, mais o log de G de θ. Tá? Bom, então, isso daí vai me dar as médias das normais que entram aqui. Então, aqui vai ser aproximadamente normal com média M2 e variância V2 ao quadrado. Aqui embaixo vai ser aproximadamente normal com média M1 e variância V2, 1. Tá? Bom, e aí, feito isso, é só calcular essas integrais. Né? E aí, bom, vamos fazer a conta para chegar na expressão final, né, que vai dar a aproximação para I. Então, olha, I é o valor que eu quero aproximar, que é essa razão de integrais. Então, eu quero aproximar isso aqui. Então, eu estou aproximando o I por exponencial de L2, M2, mais L' M2, blá, blá, blá. Enfim, é simplesmente a aproximação normal, né? É verdade, vai coincidir com a aproximação normal. Mas, enfim, aqui, quando eu fiz essa conta, eu fiz lá do início, né? Então, fiz usando a série de Taylor. Mas vamos seguir pela série de Taylor mesmo. Enfim, eu acho que é uma boa forma da gente relembrar, né, a aproximação da normal. Então, o que eu vou fazer, né, relembrando? Vou escrever a L2 e aproximar usando a forma quadrática de Taylor. Então, isso aqui vai dar aproximadamente L2 em M2. Né, esse M2 é um ponto qualquer, que acaba sendo o máximo de L2, mais
a parte linear da aproximação de Taylor, que vai ser L2' de M2, multiplicando θ2 menos M2, mais a segunda parte, que é a integral, a segunda derivada, desculpa, não integral, de L, avaliado em M2, vezes θ menos M2 ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, eu faço isso em cima e faço embaixo também. Só que embaixo vai ser L1 e vai estar centrado em M1. Então, essas duas partes aqui acabam sendo zero, porque o L' de M2 é zero, né? Porque esse cara é zero, e esse cara aqui também é zero. Então, a parte linear vai embora, e eu fico só com essa parte que é quadrática. Né? Então, sobra ó, uma parte quadrática em cima, uma parte quadrática embaixo, e essas duas partes aqui, olha, o L2 de M2 e o L1 de M1. Né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, né? Como aí uma integral em θ, e essa parte não depende de θ, né? Ela pode sair da integral, vai sair da integral como E elevado a L2 M2, que sai da integral. Embaixo vai acontecer a mesma coisa, vai sair E elevado a L1 M1, vai sair da parte de baixo. Então, se eu quiser colocar a setinha, vai sair E elevado a L1 M1. E aqui em cima vai sair E elevado a L2 de M2. Vai sair da integral. Né? Tudo bem? Então, essa é a parte que dá origem, né, a essa expressão aqui de baixo. Vai ser ESP de L2 menos L1. Tá? Então, essa primeira parte já está explicada, essa parte daqui. A segunda, bom, ela é uma integral que se mantém, né? Vai ser a integral de ESP L2 em M2, θ menos M2 ao quadrado sobre 2, dividido pela mesma integral, só que aparecendo L1 e M1, ao invés de L2 e M2. Né? Bom, e aí eu posso dar nomes a essas quantidades, né, de forma igual ao que eu fazia lá na aproximação normal. Né? Eu vou querer resolver essa integral daqui, pessoal, como? Né? Eu vou resolver essa integral reconhecendo que isso aqui é o núcleo de uma normal, né? Porque essa parte a gente já argumentou na aula passada que ela vai dar um valor negativo, né? Essa segunda derivada de L2 no ponto M2 vai dar um valor negativo. E aí, isso aqui acaba sendo o núcleo de uma normal. Então, a integral fica conhecida. Tá? Mas, beleza, para fazer isso, eu tenho que identificar as variâncias. Então, só escrevi aqui, né? Tá? A variância 1, que é a variância que está aparecendo dentro desse núcleo, vai ser 1 sobre essa quantidade, só que com um sinal de menos, porque essa quantidade aqui ela já é negativa. Tá? Então, é daqui que saem as variâncias. Variância e variância. Então, ó, essa integral, essa parte que está em cima, é integral de uma normal, com média M2 e variância V2, e a de baixo é média M1, variância V1. Tá? Desculpa, V1 ao quadrado e a variância de cima é V2 ao quadrado. Tá? Então, olha, escrevi aqui, desse jeito. Mantive o ESP de L2 menos L1, aí aqui escrevi como sendo já com essa cara daqui, e aí a gente já reconhece, né? Isso aqui é o núcleo de uma normal com média M2, variância V2 ao quadrado, média M1, variância V1 ao quadrado. Bom, e aí ao fazer isso, eu já sei quanto que vai dar essa integral, porque vai ser 1 sobre a constante de normalização. Como a constante multiplicativa de normalização aqui é 1 sobre raiz de 2π V2, essa integral vai ter que dar a raiz de 2π V2. E aqui embaixo é análogo, né? Aqui embaixo também. Como a constante multiplicativa é 1 sobre raiz de 2π V1 ao quadrado, aqui vai ter que dar a raiz de 2π V1 ao quadrado. Tá? O raiz de 2π corta com raiz de 2π, e o quadrado corta com as raízes. Né? Então, no final das contas, a aproximação de Laplace para
para integrais, vai dar esse valor aqui. Né? Vai ser o V2 sobre V1 vezes a exponencial de L2 menos L1. Né? O L2 avaliado no M2, que é o ponto que maximiza L2, e o L1 avaliado no M1, que é o valor que maximiza L1. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma parte das contas aí não ficou claro? Tudo bem, professor. Então, só para no final, essa integral ela se reduz só a um exponencial, né? No fim fica uma razão e um exponencial, né? Exato, exato. É uma razão exponencial, né, multiplicada também por uma razão de derivadas segundas, vai, algo assim. Eu tenho uma dúvida que é mais voltando na aproximação normal, porque lá a gente está aproximando da densidade, né? De lambda. E aí isso seria para aproximar uma densidade que, por exemplo, no caso usando a log normal aqui, foi uma log normal, né, para lambda. E aí, bom, se a gente quisesse calcular uma esperança, a gente calcularia agora em cima dessa log normal em vez da posterior original, seria isso? Se a gente... É só porque eu não sei onde que meio que acaba a aproximação de integral e vira a aproximação de densidade. Eu fiquei meio... Tá. Entendi. Bom, é uma boa pergunta, porque aqui, né, o que eu tinha feito anteriormente é fazer a aproximação para a distribuição inteira, não é? Eu acho que era isso que você estava falando. Então, eu não estava aproximando uma integral necessariamente, né? Aqui eu aproximei a distribuição toda de lambda, dado y. E, enfim, eu mostrei dois jeitos. Ou aproximo direto por uma normal, ou transformo o lambda para a reta e depois aproximo por uma normal, certo? Tem esses dois jeitos. Mas o que eu estava fazendo era aproximando uma densidade toda, uma densidade inteira. Se eu quisesse, eu também poderia aproximar uma integral envolvendo lambda, envolvendo p de lambda y, né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o valor esperado de lambda dado y, né, de forma aproximada, isso aqui seria o valor esperado, né, de uma variável aleatória normal, cuja média é n1 e a variância é o v1 ao quadrado. Né? Certo? Porque, quer dizer, aqui não tinha 1, né? Era n e v. Eu defini aqui embaixo. Isso aqui é uma integral, né? Então, seria você resolver as integrais supondo que a sua distribuição é a distribuição gaussiana. Ou então, né, ou se não, eu resolveria usando a esperança de uma log normal, como foi aqui o caso. Tudo bem? De qualquer forma, o que eu quero dizer é que você pode usar a aproximação normal como se fosse uma etapa preliminar, onde você vai aproximar a sua distribuição, que em teoria talvez seja difícil. Nesse caso não, é só porque é um exemplo, né, da gama. Mas poderia ser outra coisa. Né? E aí você aproxima por uma normal e usa essa normal para calcular qualquer integral que envolva aquela distribuição. Por exemplo, aqui, sendo o valor esperado, eu aproximaria isso diretamente por M1, por exemplo. Ou qualquer outra quantidade eu calcularia na normal. Se fosse na log normal, eu posso também usar esperanças enfim, igualdades conhecidas para log normal, ou de forma geral, né, eu posso usar o método de integração de Monte Carlo. Ele está meio que pronto, né? Porque se eu optar por essa segunda via, onde eu escrevo lambda como uma função g de φ e aproximo φ por uma normal, né, m e v2, né? Essa é a segunda forma de fazer a aproximação. Lambda igual a g de φ, onde o φ tem distribuição aproximadamente normal. Então, se eu quiser resolver integrais que envolvam o lambda, né, integral de, sei lá, lambda 2p de lambda, o que eu posso fazer é trocar o lambda, ver que isso aqui vai dar valor esperado
de lambda 2. E quem é o lambda 2? Lambda 2 é g de φ. Aqui eu escrevi geral, tá? Porque eu não quis me fixar só no caso da log normal. Serve para qualquer transformação. Então, eu posso escrever o lambda 2 como E de g de φ. E como é que eu aproximo E de g de φ? Como 1 sobre m, por exemplo, né? Uma das formas de aproximar. Não vou botar isso em m, porque vai confundir. Assim, i indo de 1 até m, g de φi, onde os φ's vêm de normal mv2. Por exemplo, né, via Monte Carlo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tá? Então, assim, se quiser aproximar integral, também dá para fazer. Só tem que fazer uma etapazinha adicional, que é ou Monte Carlo, que aparece aqui, dessa forma, ou se você estiver aproximando de forma direta para uma normal, valores esperados você pode usar a normal mesmo para calcular. Entendeu, pessoal? Mais alguma dúvida? Mas, tipo, ficou claro ou tem alguma... Ficou claro para mim, ficou claro. Ah, beleza. Tá, peraí só um instantinho, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Aí, se for importante, ligam de novo. Tá, então... Deixa eu ver onde eu parei. Então, assim, essencialmente, o que acontece é que a diferença para a aproximação de Laplace é que nessa aproximação de Laplace eu aproximo essa integral também, usando essa forma que eu falei antes, né? De você calcular a integral usando a normal. Então, vou aproximar essa expressão por uma normal, e aí fica um resquício aqui, tá vendo? Que é esse ESP de L2 menos L1. Né? Então, enfim, aí a aproximação da normal, quando eu escrevo essa integral como ESP de menos alguma forma quadrática em θ, eu consigo resolver sabendo qual é a constante normalizadora da normal. Mas vamos ver um exemplo, que aí a gente pode fazer as contas, né? E entender um pouco melhor. Embora que eu também fiz algumas passagens que eram mais algébricas, eu só coloquei o resultado no final, tá? Mas, assim, eu estou mostrando aqui como é que faz as contas e tudo mais. Então, enfim, depois eu recomendo que vocês façam os detalhes como exercício mesmo. Bom, então vamos lá, vamos para esse exemplo. Então, a gente tem aqui um total de N animais e eles são categorizados em 3 categorias. Né? Então, as categorias são Y1, Y2 e Y3. Né? As categorias, desculpa, são 1, 2 e 3. E o Y1 é a quantidade de animais na categoria 1, Y2, quantidade de animais na categoria 2, e o Y3, a quantidade na categoria 3. Bom, e aí a gente tem que as probabilidades de cada categoria estão dadas aqui. 0,25 vezes 2 mais θ, 0,5 vezes 1 menos θ, 0,25 vezes θ. Bom, está feito desse jeito, pessoal, porque aqui eu tenho um vetor de probabilidade que tem 3 entradas, parametrizado por um parâmetro só, tá? É só o θ. Mas se vocês olharem para todo valor de θ, essa soma dessas entradas aqui vai dar 1. Bom, então, a verossimilhança do modelo vai ser a seguinte, né? Vai ser 2 mais θ elevado a y1, porque vai aparecer essa probabilidade y1 vezes, e aí eu estou usando o símbolo de proporcionalidade aqui, porque não importa as constantes normalizadoras, né? Que a gente quer fazer para encontrar média e desvio a posteriori de θ de forma aproximada via Laplace. Então, a verossimilhança é 2 mais θ elevado a y1, 1 menos θ elevado a y2, θ elevado a y3. Tá? Então, vai pegar essa parte elevada a y2 e essa parte elevada a y3. Aí a constante normalizadora eu deixei de lado.
Não, e aí considera que a priori para esse parâmetro θ, que é um parâmetro que está no 0,1, é uniforme, né? Ou seja, ela é proporcional a 1 no intervalo 0,1. Então, a posteriori, né, vai ter a mesma expressão que a verossimilhança, que o P de θ, está sendo igual à indicadora do θ no intervalo 0,1. Tá? E aí, nesse caso, como é que eu encontro a posteriori de θ? A gente consegue ver, né, pessoal, que ela não tem uma cara conhecida, né? Porque se só tivesse essas duas primeiras entradas, seria uma beta, né? Mas como tem essa outra entrada, esse outro produto aqui, eu não conheço nenhuma distribuição que tenha essa cara aqui a menos de uma constante de normalização. Então, a gente precisa, de certa forma, usar alguma aproximação, ou então resolver a integral que faz isso ser igual a 1, enfim, tem várias possibilidades. E a gente vai ver, né, no caso, como usar a aproximação de Laplace para aproximar esse cara. Para aproximar, desculpa, a média dele, que é a integral, no primeiro momento eu quero aproximar a integral de θ, π de θ dado y, dθ. Isso aqui vai acabar sendo, porque o P de θ é 1 sempre, né? Isso aqui vai acabar sendo θ, P de y dado θ, dθ, né? Que a parte do P de θ vai dar 1 sempre. E no 2 eu vou querer aproximar o desvio a posteriori, né? Então eu vou compor isso com θ2, Pθ dado y, dθ igual a integral de θ2, Py dado θ, dθ. Deixa eu me livrar desse verde clarinho, que ele é difícil de enxergar. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Usando o método de Laplace. Deixa eu ver se essa é a parte do... Ah, é exatamente isso. Então, como é que a gente faz isso usando o método de Laplace? Primeira coisa, né? Vou fazer primeiro, eu vou resolver esse. Então, P de θ dado y proporcional a essa expressão, e o que eu quero calcular é o valor esperado de θ dado y. Tá? Bom, a gente já viu pela expressão que foi calculada anteriormente que isso vai dar V2 sobre V1, ESP de L2 M2 menos L1 M1. Então dá M1, né, tem que achar o valor de M1, tem que achar o valor de M2. M1 é o argumento que maximiza o P de θ dado y, né? Se eu voltar aqui. Professor, Oi. para estimar nesse caso a gente não precisa conhecer as constantes da posteriori. É porque na integral da esperança dá direto θ vezes o P de y dado θ. E aí eu fiquei na dúvida. Porque não está dividido pela P de y, né? Nesse caso, não sei. Ah, aqui, né? É, isso. Não, é porque... Não posso explicar isso. É que, na verdade, tanto faz, porque se você... É porque nessa integral também tem a P de y. Eu estou escrevendo isso, é porque eu não escrevi aqui literalmente. Eu estou escrevendo esse E de θ dado y, ele vai ser a integral de P... Desculpa, integral de θ, P y dado θ, Pθ, sobre a integral de Py dado θ, Pθ, né, dθ. Ah, ficou pequeno. Como está aqui, né, só que ao invés de G é o θ. Aí o que acontece? Você está perguntando, né, mas aqui eu não botei a constante, né, como aparece aqui. Mas não tem problema, porque se eu não colocar... Não posso explicar isso. É porque a constante ela vai aparecer aqui e vai aparecer embaixo também. Então, meio que elas vão se cortar, porque depende da expressão que eu colocar aqui em cima, né? Por exemplo, a expressão que eu coloquei aqui,
né, no lugar da verossimilhança, eu não coloquei a verossimilhança em si, né? Porque esse cara, apesar de eu estar denotando como P de θ dado y, ele também é proporcional a P de y dado θ, onde o símbolo de proporcionalidade é porque eu não botei exatamente a verossimilhança, eu engoli umas constantes que estavam aparecendo lá. Então, na verdade, essa expressão aqui, ela tem um K multiplicando, né, uma constante multiplicando ela. Aqui em cima tem uma constante multiplicando. Só que como o P de y eu defino como a integral do que está em cima, essa integral do que está em cima, aqui também como aparece P de y dado θ, vai aparecer o K, e aí o K vai cortar com o K daqui, entendeu? Então foi por isso que na hora que eu defini, eu não me preocupei com as constantes, né? É um pouco diferente nesse caso, porque a constante multiplicativa está dentro da verossimilhança. Né? Eu já fiz simplificação já na verossimilhança logo de cara, cortando que não dependia de θ. Mas meio que internamente, eu pensei nesse sentido, né? Que você tem o K que aparece aqui em cima, mas o K também aparece na preditiva, porque ela é integral, uma coisa que envolve K, né? Igual aqui em cima. Tudo bem? Eu tinha ficado confuso quando você escreveu as integrais, né, lá no outro slide, que estava em verde e virou preto depois, né? Aquelas... Essa... Cadê? Essa aqui? A primeira igualdade, né, a integral de uma integral para outra e igualar essa diferença, eu tinha ficado... Isso... Sim. É porque aqui talvez eu devesse escrever... Ficou faltando, né? O que eu queria, na verdade, essa integral, eu vou aproximar ela escrevendo como se fosse θ, P, y dado θ, P de θ, mas aí é porque tem as simplificações, né? E embaixo eu também tenho o P de y dado θ, P de θ, dθ. E, na verdade, isso ainda simplifica mais, porque, primeiro, esse cara corta, e, segundo, essa integral aqui vai dar um n de y e θ, que é sem a constante normalizadora. E aqui embaixo vai dar o mesmo n, y dado θ, dθ. Né? Então, eu meio que assim, eu pulei um monte de etapa e já coloquei aqui direto, mas o que está acontecendo é isso. Eu tenho as duas integrais, uma em cima e uma embaixo. E ela está ligeiramente diferente, porque o P de θ some e aqui eu tirei a constante normalizadora. Tudo bem? Beleza, obrigado. De nada. Mas boa pergunta, porque eu meio que fui fazendo, né, e nem expliquei muito. Mas, enfim, era isso que estava aí por trás. Mais alguma dúvida, pessoal, na formulação? Vou apagar aqui para nessa parte para não confundir. Tá? Então, o que eu vou querer fazer vai ser isso. Eu tenho um L2 e eu tenho um L1. Deixa eu subir só um pouquinho para ver como é que quem eu defini como L2 e quem eu defini como L1. Se o L2 é o de cima ou o de baixo. Eu acho que o L2 é o de cima. Né? Então, aqui, eu vou botar o L2 e aqui é o L1. Na verdade, seria assim. Esse é o L1 e esse é o L2. É isso? Beleza, então, aí o que eu tenho que fazer, né, é calcular o M1, né, e depois as derivadas. Então, vamos fazer o seguinte, o M1, né, que é essa parte aqui de baixo, vai ser o argmax do log, né, esse aqui, na verdade, não é o L1, né, isso aqui é ESP de L1. Esse aqui é o ESP de L2. Então, o L1 é log disso tudo que está aqui em cima, ou seja, y log de 2 mais θ, mais y2 log de 1 menos θ, mais y3 log de θ. Tá? Então, essa é a expressão que eu quero maximizar. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar, né, essa expressão que eu coloquei aqui, que é o log do P de θ dado y, eu vou derivar com respeito a θ. Quando eu derivar com respeito a θ, vai dar y1 sobre 2 mais θ, menos y2 sobre 1 menos θ, mais y3 sobre θ. Né? E essa derivada vai ser igual a zero se e somente se, aí aqui tem umas reticências. Né? Porque o que eu fiz? Eu vi que isso aqui ia dar uma forma quadrática em θ, certo?
Porque se eu multiplicar, fazer o o mínimo divisor comum de todo mundo aqui e tal, multiplicar todo mundo, né, vai ficar uma forma quadrática multiplicando y1, forma quadrática multiplicando y2, forma quadrática multiplicando y3. Então, isso dá uma função quadrática de θ. Aí eu só pulei as etapas chatas, pessoal, e resolvi direto, né, usando lá a fórmula de Bhaskara, que a gente já conhece. Então, a fórmula que resolve, né, a solução que resolve essa equação aqui é essa que eu dei aqui embaixo. Em que aqui aparece o mais ou menos lá do Bhaskara, e você vai ver que só uma delas vai retornar um valor positivo, um valor entre 0 e 1, e essa vai ser a solução. Esse vai ser o valor de M1. Tá? Então, aqui eu pulei um monte de coisa que era meio chato de fazer, mas é só algebrismo, tá? E aí, substituindo os valores, né, y1 por 125, y2 por 38, y3 por 34, a gente chega, nessa expressão, a gente chega no 0,6268, tá? Então, é assim, para fazer o M1, é só fazer isso, derivar o log da posteriori, né, e igualar a zero. Então, enfim, a gente chega em 0,6268. Bom, e aí, o que eu preciso fazer, né, bom, agora eu tenho que calcular o M2, eu já calculei M1, agora eu vou calcular M2. Então, eu faço, né, o M2, eu vou derivar, e é parecido. Agora eu vou ter que derivar o L2. O L2 é θ, eu quero derivar o valor esperado, né, eu quero calcular o valor esperado de θ dado y, então aqui vai dar log θ mais log p de θ dado y. Então, isso aqui fica derivada de log de θ mais derivada de p de θ. Derivada de p de θ eu já calculei aqui em cima, de p de θ dado y. Então, vou copiar lá para cá para baixo, e aqui vai ficar mais 1 sobre θ. E aí, de novo, né, vai acontecer como esse termo junta com esse termo aqui, né, vai ficar uma forma quadrática de novo, em θ, para resolver. E aí é outro Bhaskara que faz, tá? Mas não vai ser muito diferente, porque só o que vai mudar é que vai entrar um 1 no termo que multiplica, enfim, dos quadrados, enfim, tá? Então, resolvendo, dá essa expressão, e quando substituo os valores, encontro M2 igual a 0,630992, tá? Então, só o que eu fiz foi, derivei as duas expressões, o L1 e o L2, igualei a zero. Bom, e agora? Eu já achei os valores de M, mas para calcular, para obter a resposta final, né, eu ainda preciso obter o V1 e o V2. Tá? Então, se eu subir aqui, quem é o V1? Tá. O V1 vai ser o L2, não, vai ser o L1, a derivada segunda de L1 no valor N1, 1 sobre isso com sinal de menos na frente. Então, é o que tem que fazer, né? Derivar a segunda, né? E depois, né, primeiro calcular o L1, a derivada segunda de L1, e depois achar o V1 ao quadrado. Então, vai ser derivada segunda dessa expressão, e aí, de novo, né, mais um exercício de cálculo, de derivar de novo aquela expressão da derivada, né, e substituir o L1 de M1, vai ser substituindo essa expressão onde aparece o θ por M1. Então, vai ficar desse jeito que eu coloquei aqui, né, onde o M1 é o valor que eu já tinha calculado lá em cima. E aí, para fazer um V1 ao quadrado, é só colocar menos 1 sobre o valor que a gente obtém aqui em cima, né? Então, quando faz isso, o menos que aparece aqui, lembra lá que eu falei, né? O L, a derivada segunda vai dar sempre negativa, então tem um sinal de menos aqui confirmando isso. E todas essas parcelas também são positivas, né? Tá? Então, a variância vai ser menos esse 1 sobre esse valor. E aí, como o M1 eu já calculei, o Y1, Y2, Y3 foram os observados, eu já consigo calcular o V1 ao quadrado também. E deu esse valor aí, 0,002603. E aí, pessoal, é mais uma outra conta chata, né? Tem que derivar a segunda, o L2 agora. E aí substituir o valor de θ por M2. Aí aqui eu coloquei M1, porque provavelmente eu copiei e colei. E
Acabei esquecendo de trocar. Tá, então é a mesma coisa, praticamente. Só vai mudar que essa expressão vai ser ligeiramente diferente, porque tem um θ multiplicando. Então foi o que gerou esse termo aqui, né? Mas aí, beleza, substituindo e tal, fazendo a conta, chego no valor de V2. Aí, como eu já calculei tudo, é só substituir na fórmula. Aqui eu coloco o L2 de M2, L1 de M1, e aqui faço a divisão do V1, do V2 sobre V1, né? E aqui, então, tem que calcular a raiz desses dois valores. A raiz disso e a raiz disso. Tudo bem, pessoal? Aí chegamos nessa resposta final. Tudo bem? Tudo bem. Não falei, né, sobre isso. Acho que... Bom, aí a gente acaba... Bom, fica faltando fazer a parte do desvio padrão. Mas o desvio padrão eu vou deixar para vocês fazerem, porque é bem mais conta e é bem mais chato. Mas, enfim, é o mesmo princípio, tá, pessoal? Só vai mudar a função... só vai mudar o L2, no caso, né? Você vai ter que calcular com θ ao quadrado, então aqui, ó... então aqui vai ter que botar um quadrado e fazer a conta. Tá? É bem similar. E aí, feito é de θ ao quadrado, você acha o desvio padrão. Tá? Bom, aí o que ficou faltando falar, né, que eu não falei com vocês, é que dá para fazer o método de Laplace também também na sua forma multivariada, né? Onde você tiver um caso multivariado, né, o seu θ é um vetor, né? Então, o L2 e o L1, que são funções da posteriori, né? O L2 e o L1 são funções da posteriori. Então, são funções de uma densidade bivariada, ou trivariada, e assim sucessivamente. Então, a expressão é bem parecida. Tá? E aí, para fazer a dedução, é só usar a aproximação de Taylor para funções multivariadas. E aí a gente chega na expressão que está aqui, ESP de L2, M2, L1, M1, onde esse cara daqui é multivariado, esses dois, mas o L2 dele é univariado, o L1 também é univariado. Tá? E, ao invés de colocar o V2 sobre V1, o que vai entrar vai ser a raiz da matriz de covariância. Né? E aí a matriz de covariâncias é aproximada dessa forma, por 1 sobre menos a derivada segunda, né, a hessiana, né, de L em θ. Então, generaliza dessa forma. Aqui entra os determinantes com um meio aqui em cima, né, para indicar que você está tomando os desvios. Né? Mas é imediato também, e vem como um exercício de usar a aproximação de Taylor multivariável. Bom, aqui tem um exemplo do código que usa para calcular, mas o código, pessoal, é bem simples, né? É só calcular, usar essas fórmulas, né? Foi o que a gente obteve aqui. Esse código, ele é mais esperto do que isso, porque essa etapa que eu fiz de otimizar, tem um monte de conta que tem que fazer, né? Mas é só conta. Uma forma de você otimizar, que é o que está feito aqui no código, deixa eu aumentar. Achei isso interessante, então acho que serve aí para vocês, caso tenha que fazer alguma otimização em dimensão 1, você pode usar força bruta, que é o seguinte: cria uma sequência, né, cria uma grade de valores, aqui se criou uma grade indo de 0.01 até 0.01, até 0.99, e de tamanho 1000. E aí você avalia a função que você quer otimizar em todos os pontos dessa grade. Como essa grade é bem fininha, né, o que praticamente você está fazendo é pegando o máximo com tantas casas decimais que você quiser. Né? Então vai depender de quantos elementos você tiver nessa sequência, ou de qual é o pulo da sequência. Né? Se o pulo for de 1/100, você garante
com 2 casas decimais, né? E aí o que você vai fazer é calcular o valor do L, né, que é o meu L1, né, no caso, né, nesses valores, né, que compõem a grade. E aí você pega o que deu o maior, né, você pega o valor que foi o maior possível, né, que retornou o maior valor para o F1. Então esse é o M1, tá? Então, pessoal, é muito mais imediato, porém, assim, você está abrindo mão de uma solução que é conhecida analítica por uma solução feita no que a gente chama de força bruta. Mas em uma dimensão só, né, quem se importa? Vai ser, enfim, vai funcionar bem. Né? A única coisa é que você tem que avaliar várias vezes essa mesma função. Tá? Não é a forma mais eficiente de se fazer, mas é uma forma rápida de programar e que você não precisa fazer conta. Se você quiser, pode comparar com a conta e ver se bate. Né? E eu fiz isso para poder mostrar aqueles números aí para vocês, porque é fácil errar um sinalzinho e aí ter um número errado ou algo do tipo, tá? Mas enfim, pessoal, aí é bem imediato mesmo, né? É só fazer isso, né? E aqui ela fez também para M2 e para M3, então o M3 é para quando você vai calcular o desvio. E aí vai aparecer o θ quadrado, e aí daí é que sai o M3. Bom, e aqui no final tem mais um último exemplo, né? Que é uma forma mais trivial, né, de calcular esse valor esperado. É bem mais trivial do que fazer tudo isso, tá? Assim, do ponto de vista de dar trabalho, tá? Mas dependendo do contexto, se isso aqui for uma parte de um algoritmo que faz uma coisa maior, talvez a aproximação de Laplace seja mais barata, né? Provavelmente vai ser, porque aqui eu vou ter que aproximar por Monte Carlo, 2 integrais, enfim. Mas como é que você podia fazer? Eu posso escrever em cima e embaixo as integrais que eu quero obter e cada uma delas eu aproximo por Monte Carlo, né? Porque, olha, o que vai aparecer? Em cima aparece essa expressão que eu coloquei ali, quer dizer, embaixo aparece essa expressão que eu coloquei aqui como integrando, né? Que é o meu p θ dado y. Em cima aparece θ vezes p de θ dado y. E aqui tem o θ que multiplica, né? Então, fazendo isso, eu reconheço, bom, tenho 2 integrais, posso fazer Monte Carlo em cima, Monte Carlo embaixo. Né? Como essa integral está no 0 e 1, eu posso fazer usando a uniforme, né? Por exemplo, ou posso fazer usando a uniforme, posso fazer usando uma beta também, se eu quiser. Né? Então, se eu usar uma uniforme, qual vai ser o caminho? Como essa integral já está do 0 a 1, eu vou gerar vários valores da uniforme e vou calcular a média desses valores aplicados a essa função aqui. Então, vou calcular a média de θi vezes 2 mais θy1 vezes 1 menos θy2 vezes θy3, né? Onde esses θi's todos vêm da uniforme 0, 1. Tá? Então é isso que está feito aqui. Exatamente, é isso que está sendo feito aqui. Porque o L, quando é 0, ele está pegando essa parte, e quando essa mesma função L, ela tem meio que 2 funções embutidas. Se retorna 1, ela retorna esse cara aqui. Tá? É só dar uma olhada no slide anterior. Vendo? O L recebe esse outro argumento, e se o K for 0, ele retorna o L1, se o K for 1, ele retorna L2, se o K for 2, ele retorna L3. Então é tipo uma mesma função está sendo usada para avaliar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? Do integrando. Mas é basicamente isso. Então, gero da uniforme, calculo a média aritmética dessa transformação aplicada aos tetas e a média aritmética dessa outra aqui aplicada aos tetas também. Tá? Alguma dúvida nesse outro caso? Também é simples, né?
Deixa eu estar cancelando isso aqui, que aí depois eu posso colocar para vocês lá no Google Classroom. Bom, pessoal, então isso termina a parte de integração numérica. Deixa eu ver se eu não tenho nenhuma pergunta. E a gente já pode começar a parte de maximização, né? Vou botar aqui. Bom, aí se eu precisar usar aqui do lado, eu só rabisco na outra folha. Bom, nessa parte, né, de otimização, a gente vai começar falando sobre o Simulated Annealing e depois sobre o algoritmo AM. Tá? O plano é terminar de falar de Simulated Annealing na aula de hoje e na próxima aula a gente fala sobre o algoritmo AM e a gente também fecha essa parte de otimização. Depois eu quero comentar com vocês alguns pontos de método de gradiente ascendente e modificações, né? Gradiente ascendente estocástico e modificações, do tipo gradiente estocástico com momento, usando AdaGrad, enfim, outros métodos de gradiente, porque são bastante utilizados quando a gente tem problemas de alta dimensão, né? Então, assim, se a gente tem um problema bayesiano em dimensão alta, né, por exemplo, né, mas pode ser um problema também clássico, né? Então, em dimensão alta, alguns métodos mais tradicionais, né, são um pouco são difíceis de você conseguir aplicar, né, em dimensões maiores, né? E gradiente, quando você usa o conceito de gradiente estocástico, né, fica muito mais é muito mais barato do ponto de vista computacional. A gente vai ver de forma um pouco mais detalhada, tá? Mas não ainda na aula de hoje, né? Talvez na outra aula da semana que vem. Mas, enfim, eu queria apresentar esses dois métodos de otimização que são bem conhecidos, né, na estatística, o método dos gradientes também. Mas esses aqui são bem particulares, né, para a estatística. Simulated Annealing nem tanto, mas o algoritmo AM é bem usado, né, na estatística. Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre esse primeiro método, né, que é o Simulated Annealing. É um método de otimização que a gente chama de otimização estocástica. Que é otimizar uma função, mas a gente quer fazer essa otimização de forma aleatória. Então, existem alguns passos aleatórios no meio do algoritmo. Né? Bom, e aí, no caso, a gente vai fazer isso através de variáveis auxiliares, né, que vão ajudar a facilitar a maximização. Então, bom, no Simulated Annealing, né, como funciona? Então, a gente pode usar o método para maximizar ou minimizar, né? Sempre a gente tiver um método que maximiza uma função g. Então, se você tiver que maximizar em θ uma função g de θ, isso aqui vai ser equivalente a minimizar a função menos g como função de θ. Né? Então, maximizar ou minimizar, tanto faz. Tá? Se você tiver um algoritmo só funciona, uma implementação só funciona para minimizar, pode botar menos a função lá e botar para rodar. Bom, esse é um método antigo, tá? Ele é lá de 1953. Bom, e aí, eu nem sei como eles deviam fazer. Bom, não é tão pesado assim, mas enfim. Então, suponha que a gente quer maximizar uma função f de x, e a ideia é a seguinte, né? Essa f de x pode ser muito ruidosa, e aí o que a gente quer fazer ou pode ter vários pontos de ótimo locais, e o que a gente quer fazer é mudar a escala da função objetivo, de modo que se permita mudanças mais rápidas, né, de uma moda para outra. Você escapar de uma moda para outra da distribuição. Espera aí, pessoal, tá? Eu acho que tem um dos interruptores aqui que está com mau contato, porque não está reconhecendo a tomada. Agora foi.
Peraí, pessoal, rapidinho, que eu tô ouvindo muito barulho lá da sala. Só diminuir o volume lá da TV, eu já volto aí. Oi, pessoal, voltei. Ih, o microfone estava ligado. Vocês ouviram toda a bronca, né? Ainda ficou gravado ainda. Acho que não tava, não, professor. Não, tava fechado, professor. Tá. Eu achei que tivesse fechado aberto. Não, é só porque estava volume muito alto na TV, aí atrapalha. Eu mesmo de fone, eu estava ouvindo a música vindo da TV. Aí fica difícil. Bom, mas tudo bem. Vamos lá. Então tinha... Peraí, não era isso. Eu estava num simulator de anime que era... esse aqui. E pronto. Bom, então, assim, tem essa questão, né, que eu estava falando da escala, que era a temperatura da função objetivo, ela vai servir para evitar que o algoritmo fique preso em módulos locais. Como assim? Então, olha, a gente tem uma temperatura, né, uma certa temperatura T, e a gente define uma nova função objetivo, que ela é dada por g de x proporcional à exponencial de f de x sobre t. O objetivo, né, é, digamos, maximizar o que é o máximo de x, em f de x. Então, eu quero maximizar essa função, e isso vai ser equivalente, né, a também maximizar a função g, definida da forma que está abaixo. A função g de x, que é dada por e elevado a f de x sobre t. Então, são coisas equivalentes, certo? Porque o t é positivo, ESP é crescente, função crescente, então, quando eu maximizo f, maximizo o g, e vice-versa. Maximizo o g, também maximizo o f. Bom, e esse t é uma variável auxiliar, tá? É um hiperparâmetro do algoritmo de maximização, ele é determinado pelo usuário. Bom, e aí, o que vai acontecer, né? A gente vai fazer propostas, né, para x, e essas propostas são uniformes. Então, eu vou pegar o valor x, o valor que eu estava na iteração anterior, e eu vou propor um novo valor a uma distância delta, né, do valor anterior. Então, vamos supor que eu tenho uma função que seja assim, que eu quero maximizar. É uma densidade com muitas molas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar, aqui está o x, aqui está o f de x. Então, não vamos nos preocupar com esse t por enquanto, né? Mas o u, que é uniforme, significa o quê? Significa que a gente vai propor um valor. Se eu estou aqui, né? Se eu estou aqui no x e menos 1, eu vou propor outro valor numa janela de tamanho delta ao redor dele, tá? Se eu tiver em mais dimensões, eu também posso fazer isso, né? Só que em mais dimensões, o que eu vou ter, se eu tiver o xi aqui, o xi menos 1 aqui, eu vou propor um xi dentro desse raio aqui, né, de tamanho delta, eu vou amostrar de maneira uniforme nessa região, tá? Pensando se eu tiver dimensão 2 ou 3, ou o que quer que seja. Então, assim, sempre vou propor os valores de modo uniforme, né, a uma distância de, no máximo, delta, né, do valor anterior. E esse delta é o outro hiperparâmetro do modelo, que eu tenho que determinar quando eu estiver fazendo a otimização. E é claro que eu não posso ficar simplesmente fazendo isso, né, porque, enfim, aí eu vou ficar andando aleatoriamente sem direção nenhuma, né. E aí, a questão que fica, né, é
aceitação, né? Então, eu vou aceitar o valor proposto com uma probabilidade P, que é dada pelo menor valor entre 1 e a proporção do G proposto sobre o G anterior. Então, aqui, né, se eu tiver... Deixa eu dar um zoom. Então, aqui nesse caso, né, eu vou supor que o meu X proposto foi esse. Né? O proposto eu vou botar um asterisco. Né? E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou desenhar para vocês o que é a razão de aceitação. Então, olha, aqui eu tenho o G de X, tá? Então, essa altura é o F de XI, tá? Mas em cima dela eu tenho um G de XI. Tá? Então, de F eu monto a G. Basta calcular E elevado a F sobre T. Né? E aqui no Y vai ser essa altura. No Y não, desculpa. No X proposto vai ser essa altura aqui, vai ser o valor de F de X asterisco. E esse F de X asterisco está relacionado a um G de X asterisco. Tá? Então, esse é o desenho, né? Aí o que eu vou fazer é calcular a proporção dos dois. Então, eu vou ter que calcular aqui, né, o G de X asterisco dividir por G de X e menos 1. Né? E aí o valor de P vai ser o mínimo entre 1 e essa quantidade. Né? Então, vamos ver o que acontece, né? Bom, eu tenho dois casos. Esse aqui vai ser o P, que é a probabilidade de aceitação. Esqueci de escrever que o meu X asterisco vem da uniforme, né, nesses dois valores. Né, no XI menos 1 menos delta, XI menos 1 mais delta. Então, olha, eu vou aceitar com probabilidade 1 se o valor que eu propus retornar o valor da função f maior que o valor anterior onde eu estava. Né? Então, toda vez que eu propuser um valor que tem altura maior, eu vou aceitar, sempre. Sempre que eu proponho um novo valor que é maior que o anterior, eu aceito de cara, né? Sem jogar moeda nem nada. Agora, se for o caso, como eu fiz aqui, né, onde o valor proposto foi menor que o valor anterior, se eu quiser pensar, né, que eu tenho que possibilitar passagem para outras modas, eu preciso ter uma probabilidade de aceitar o valor que eu propus. Né? E essa probabilidade ela está relacionada, né, ao quanto que o novo valor tem de densidade, né, em comparação ou em relação com o valor avaliado no X anterior. Então, se eu estiver propondo, né, algo que tem a metade do valor da F, né, não do valor da F, vai ser do valor da G, né, no fim das contas, que a G, né, for a metade, então eu vou aceitar com probabilidade meia. Né? Se o G de X asterisco for a metade do G de X, então eu vou aceitar com probabilidade meia. Tá? Ou seja, eu tenho mais chance de aceitar movimentos que são mais próximos, que dê valores mais próximos de onde eu já estava. Né? E se eu tiver em valores muito pequenos, eu tenho uma probabilidade. Tá baixo, tá professor. Bem baixo. Tá dando para ouvir, pessoal? Agora sim. Beleza. É isso que eu falo. Toda vez que eu plugo aqui, eu tenho que trocar o controle de volume. Tá? Então, o algoritmo vai funcionar assim. Eu vou ir propondo valores, né, sempre a uma distância no máximo, delta, né, e aí eu vou aceitar esses valores com essa probabilidade P. Então, ficar sempre jogando uma moedinha no computador, né, ou seja, sortear uma uniforme e ver se a uniforme é menor que P,
para ver se eu aceito ou não um movimento, né? Tá? Então, tá, e aí tem a pergunta, né, que é esse último tópico. Mas por que diabos eu estou falando da G, né? Se a G é equivalente a otimizar a F, o que eu ganho com isso? Bom, o que eu ganho é que esse hiperparâmetro T aqui, ele pode ser usado para controlar o quão ruidosa é essa curva que é multimodal, né? Então, funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu quero otimizar essa função aqui, que tem duas modas. Uma aqui, outra aqui. Aí, o que eu vou fazer, né? Esse aqui vai ser minha f de x, e aqui eu tenho vários exemplos de g de x, né? Então, eu tenho uma g de x verde, uma g de x vermelha. Então, vou colocar aqui a verde, por exemplo. Meu g de x vai ser e elevado a f de x sobre t. Então, olha, quando t, aqui, esse verde é t igual a 2. Então, quando t é igual a 2, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor de f e eu estou dividindo por 2. Então, esse valor de f, ele vai reduzir a metade para cada um desses pontos aqui, para cada um dos pontos, né, na altura. Então, esses pontos vão ficar reduzidos, né? Quando isso acontecer, eu vou ter algo assim, né, que é menos, que oscila menos. Então, se eu otimizar essa função, né, que é diferente, né, essa função g de x, eu tenho mais chance de escapar dessa moda local aqui, tá vendo? Porque a altura não é tão elevada para eu poder trocar de moda, né? Ao passo que, se eu escolher uma t, aí, perdão para quem é daltônico, é difícil de reconhecer o vermelho do verde. Mas enfim, é porque como o gráfico aqui está em vermelho, eu vou botar em vermelho. Então, o f de x sobre t, quando t é igual a meio, né, é que dá essa curva mais espichadinha aqui. E faz sentido, né? Porque se o t é igual a meio, o que eu estou fazendo é dobrando os valores de f. Então, eu estou jogando todos os valores lá para cima, né? E aqui, esse valor também vai subir, mas ele vai subir pouco, né? Então, o que vai acontecer é que eu vou ficar com uma curva que é mais difícil de eu pular de um ótimo para o outro. E o caminho, pessoal, é fazer um regime de t's, aonde eu começo com um t grande, por exemplo, 2, como foi aqui o caso, para que eu, no começo do algoritmo, eu consiga me movimentar bem, né? Eu consiga ficar escapando das modas locais, tá? E depois de um tempo, quando eu já estiver ao redor da distribuição, né, ao redor do maior pico, né, eu começo a reduzir o valor de t, para tentar me aprisionar lá e não fugir mais, né? Então, esse que é o caminho, né? Quando t é menor do que 1, essa função vai ficar mais concentrada nos picos, os picos vão ser mais altos, né? Então ela vai tender a encapsular o valor o meu valor de x, que eu estou fazendo update no algoritmo, ao redor daquela moda onde ele já se encontra, e para t maior que 1, né, os picos vão ficar menos acentuados, né? E aí eu posso fugir de uma moda para outra. Tá? Então, o que eu expliquei aqui, eu acho que é o que está descrito aqui em mais detalhes, mas deixa eu ler aqui com vocês para ver se eu não estou esquecendo de nada. Bom, então, a temperatura T é grande no começo do algoritmo, beleza, de forma a permitir passar pelos modos locais pela moda global e deve ser reduzida aos poucos até que a média global, a moda global seja atingida. Verdade, porque eu falei com vocês, né? A gente vai reduzindo o valor de T para ir encapsulando o valor ao redor da maior norma. Bom, e aí a questão que fica é definir quem é o T, escolher o delta, né, e escolher como reduzir a temperatura, né, qual vai ser o esquema de redução de temperatura. Tá? Então, assim, a gente também pode fazer múltiplas aplicações, né, começa de vários pontos diferentes e roda, enfim, e aí a gente vai ter uma penca de valores candidatos ao ótimo e ver qual que deu o melhor resultado. Né? A gente também pode fazer o que está posto aqui no terceiro tópico, que é um reinício. Você roda o algoritmo uma vez, aí ele parou, digamos que ele tenha parado aqui. Aí você pega esse valor e usa como uma inicialização do novo algoritmo, né? Então começa tudo de novo, pega o t inicial que você botou e roda outra vez, e vê onde você vai parar.
E você vai registrando isso a cada vez que você reroda, entendeu? Cada vez que você for rodando de novo o algoritmo, inicializando, você anota quanto que deu a f daquele novo valor, né, que deu no final. E você vai reportar como ótimo o maior desses valores. Tá? E no caso multivariado, no caso multivariado é o que eu falei, né? Você vai sortear de uma uniforme k variável. Eu fiz o desenho ilustrando pela distância, mas você também pode tomar bolas quadradas, né? Enfim. E tomar uniformes assim, né? Uma uniforme em uma direção e outra uniforme em outra direção. Quando você tiver x1, x2. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vamos ver esse exemplo, que foi o exemplo do gráfico, né? Que a gente tem aqui uma mistura de normais. Bom, só de olhar essa densidade daqui, né? Quais são as normais? Então, uma delas, que é essa primeira daqui, é uma normal centrada em -1, com variância meio, então aqui é variância 1, né? Variância 1. E aqui é uma normal com média 2 e variância 2? Meio, né? Meio. Isso. Beleza. Tá? Então é uma mistura dessas duas normais. Bom, e aqui tem um gráfico, né? E também um código do R para rodar esse algoritmo. E aqui está ilustrado, ele inicializado a partir de 2 pontos diferentes. Né? Deixa eu mudar lá para a janelinha do R, que eu consigo mostrar para vocês com mais detalhe. Então, o que a gente tem é o seguinte. Primeiro, a função, né, que implementa o simulated annealing para essa mistura de normais. Então, o que essa função vai fazer? Esse x-max aqui, ele vai ser os valores de x, né, que estão sendo usados para tentar chegar no máximo. Então, a gente tem, né, para cada k, né, indo até o máximo de iterações possíveis, eu vou amostrar, vou pegar o x, né, um x proposto, e vou fazer esse x proposto ser igual ao x0, onde eu estava antes, né, menos d ou x0 mais d. Então, aqui estou sorteando da uniforme, né, com delta de distância do ponto x0 que eu tenho. E a probabilidade de aceitação é o mínimo entre o g no ponto proposto e o g no ponto anterior. Então, vai ficar E elevado a fx de x proposto menos fx do x anterior, tá? Dividido aqui pela temperatura. Tá? Aqui só foi feito, só juntou, né? Porque ao invés de fazer E de um dividido por E do outro, se você juntar, fica mais estável numericamente. Você calcula o valor, a exponencial depois de calcular a diferença. Enfim, não vai fazer grandes diferenças, mas é ligeiramente mais estável fazer assim. Bom, e aí, beleza, calculei a probabilidade de aceitação, eu vou gerar uma uniforme 0,1, que vai funcionar como a minha moeda, né, que aceita com probabilidade prob aceita. Então, olha, se essa moeda for menor do que a probabilidade de aceitação, eu vou fazer, então, se ela é menor, é porque eu aceitei. Então, ó, o candidato ao máximo vai ser o x que eu propus, né? E o x0, né, que era o x anterior, fica sendo igual ao x que eu propus, né? Então, enfim, eu estou otimizando, eu estou atualizando as coisas. Nessa parte, eu vou armazenando, né, os valores que eu encontrar no algoritmo, e aqui eu vou mudando, né? Vou pegando o valor antigo como sendo o valor novo que eu propus para poder prosseguir com o algoritmo. Caso contrário, eu registro, né, na evolução temporal do algoritmo, eu registro o x0 que eu estava. Né? E aqui, o regime
de decréscimo de temperatura usado foi um regime multiplicativo. Então, eu multipliquei eu vou multiplicar por 0,9, reduzindo a temperatura em 90% a cada iteração do algoritmo. Enfim, existem várias formas de olhar para esse tipo de decréscimo. Pode mudar o número aqui, você pode manter fixo durante, sei lá, as primeiras 10 ou 50 ou 100 iterações e depois começar a mudar, enfim. Ela pode fazer de várias formas. E beleza, e aí a função retorna o xmax. Vou botar um retorno aqui, que se eu não botar nada, ele não vai retornar. Bom, e essa parte de baixo só faz o plot, então eu não vou gastar muito tempo, tá? Só coloquei aqui o plot da função que a gente quer. E para rodar o algoritmo, né, de fato. Então, olha, vou rodar de 2 pontos. Primeiro, começando do 1. Né, então, eu vou começar do 1. Esse segundo argumento aqui, deixa eu voltar para ver o que ele é. É a temperatura inicial, foi colocada como sendo 100. Então, sendo 100, quer dizer que eu vou pegar essa f e vou dividir ela por 100 e depois vou exponenciar. Então, vai dar um valor bem perto de zero, ela vai ficar bem próxima aí da uniforme. E esse 1 é o quê? 1 é o tamanho, né, do passo do algoritmo, né, o delta que vai definir aonde que eu vou mostrar os valores, e o maxit é o máximo das iterações. Então, ó, vou rodar o primeiro e o segundo, e aí vou fazer o plot dos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, o que aconteceu foi que só um deles convergiu. Então, vou fazer de novo. Então, assim, né, nem sempre, independente de onde você começa, você vai terminar no ponto de ótimo. Isso vale sempre, pessoal. Sempre que você faz otimização, o aconselhável é você inicializar de vários lugares diferentes. E aí você compara o valor da f que você quer otimizar no final do algoritmo em cada uma dessas rodadas. Tá? É muito difícil, mesmo que seja um algoritmo como esse, que ele é menos sensível a ficar preso nas modas, mesmo assim, é importante rodar de várias inicializações diferentes, tá? E aí, enfim, pessoal, dá para ficar brincando aqui e trocando os valores e vendo o que acontece. Né? Poderia colocar aqui um delta menor, vamos ver, sei lá, se 0,5, se o problema era que eu estava gerando deltas muito grandes, né? Eu acho que não, eu acho que eu deveria talvez aumentar esse delta. Estou preso num ótimo. Ou então eu posso diminuir o ritmo com que... agora ficou mais... É curioso, né? Nem sempre eu tenho alguma das curvas chegando no ponto de ótimo. Se eu tentar, digamos, aumentar aqui a temperatura e fazer com que ele não... Eu também não sei, será que ele está escapando? Eu acho que não está escapando não, ele não está nem chegando. Então vou aumentar aqui. Mesmo assim, ele não está alcançando os valores. Mas acontece. Vamos ver alguns outros exemplos. Deixa eu testar mais um, que eu fiquei curioso. Quero ver se eu quase não abaixar a temperatura e demorar um pouco para abaixar. O max está a 5.000, né? Não sei. Enfim. Agora ficou mais... Ele fica errático por mais tempo. Faz sentido, porque a temperatura está decrescendo bem devagar, né? Mas mesmo assim, não dá para garantir que ele sempre vai chegar no ponto ótimo, né? Que é esse que está gravado aqui no 2. Se a gente aumentar o delta nesse caso, professor? Boa ideia, aumentar o delta, não testei isso. Vamos lá, vamos ver se 2 funciona. Vou voltar para ver como é que é o gráfico.
2 tá bem alto, mas vamos ver com 2. É, às vezes funciona, às vezes não. Mas, bom, enfim, faz parte, né? E, assim, na vida real, né, a gente estaria rodando isso para vários pontos iniciais. Aqui eu só estou mostrando 2, mas a gente podia fazer para diversos, né? Deixa eu mostrar mais alguns outros exemplos para a gente poder fechar a parte do simulator e ver outras aplicações. Tem esse aqui que tem ainda mais modas, né? Então, o gráfico está aqui e eu já passei para cá. É o mesmo princípio, tá, pessoal? Não muda nada, né, na verdade. É a mesma função do R, né? Então, aqui eu vou só vai mudar a expressão da F, né? Então, tá vendo? Fica sendo essa aqui. Agora eu comecei 0.12 ou 0.2, né? De uma dessas modas aqui. Então, 0.12 é essa ou essa. Que são as mais difíceis de sair. Aqui já aconteceu de ir de cara, né? Tá vendo? Curioso. Parece que nesse caso está funcionando melhor. Interessante. Talvez seja, sei lá, das escolhas. Ou então, por alguma razão, eu fiz algo de errado nessa parte do código aqui. Mas, enfim, depois é só questão de checar. Mas, pelo menos, bom, no outro ele também ficava preso sempre em uma das modas, né? Então, não sei. E tem mais um exemplo, que é o das normais bivariadas. Interessante também. Aqui é um exemplo multivariado, tá vendo? Esse aqui. Aqui, o objetivo é mostrar dessa mistura de normais. Aqui, no caso, é uma mistura de 3 normais, embora não pareça, né? Porque, deixa eu ver se são os centros que estão próximos. Não, os centros estão distantes. É porque tem um pedacinho aqui, tá vendo? Que é bem pequeno. Então, ao redor de 3, 6, né? Cadê o 3 e o 6? Como está bem pequeno, então aqui está o 3. Y igual a 6 está aqui em algum lugar. É o que está pegando essa corcovinha aqui. Mas, enfim. Aí, é claro, né, pessoal, o mesmo raciocínio se aplica. Então, quando eu tiver uma temperatura muito alta, eu vou rebaixar, tá vendo? A normal, então ela fica um pouquinho menor. E quando eu tiver uma temperatura muito baixa, eu vou ficar mais propenso a ficar preso nessa área daqui. Tá? Bom, e aqui tem a implementação em 2 dimensões. Então, deixa eu botar para rodar para mostrar para vocês. Beleza. Então, aqui está a visão de cada uma das variáveis, né? A variável x e a variável y, vistas de forma marginalizada, né? Olhando aqui para a evolução dos valores de x e aqui dos valores de y. Então, está bem como está sendo ilustrado aqui. Aí, o que acontece? Né? Aqui tem os 2 caminhos, né, em uma dessas rodadas, então fica bem engraçado, né? Tipo, você no início está caminhando por todo lugar, aí chega um ponto em que você, né, onde você para de sair, né? Porque como os gráficos estão mostrando aqui, né? Como eu já não estou mais oscilando muito no x e nem no y, ele mostra que depois de um tempo os valores estão todos aqui, ao redor do ponto de ótimo, né? Na hora de amostrar, a única coisa que eu vou fazer é que eu vou ter que propor 2. Vou ter que propor o x e o y. Então, o x eu estou propondo da uniforme unidimensional e o y também. Então, o que eu estou fazendo é propondo da bola quadrada, né? Centrada aí no x0. x0, y0. Tá? E aqui a distância d é uma distância vertical e distância horizontal.
tá? Mas é o mesmo princípio, né, pessoal? Eu só vou amostrar aleatoriamente nesse quadrado, e aí é para onde eu estou caminhando, tá? Pelo algoritmo. E aqui essa tabelinha é interessante, né? Ela só mostra a proporção de vezes em que ele atingiu o ponto de ótimo, né, que é o 2, 2. 2, e aqui está no 2 também. O ponto de ótimo é esse 2, 2. É só olhar aqui. Então, o que foi feito, né, foi olhar assim, quantas vezes isso vai acontecer, né, ao invés dele atingir o ponto correto, ao invés do 5, 5. Né? Então, esse aqui é a altura, né? Então, o critério de acerto foi, se eu cheguei num ponto que a diferença para o H de 2, 2 é menor do que 0,1, né? Então, eu considero que eu atingi o ponto de máximo, porque eu nunca vou atingir certinho. Tá? Então, aqui eu estou comparando já as imagens, aí por isso ele me deu a imagem do ponto 2, 2. E aqui tem várias escolhas de K e escolha de delta e da temperatura inicial. Então, temperatura inicial, distância dos passos, e o K é K iterações. Né? K iterações. Então, a cada K iterações, eu vou reduzir a temperatura em 10%. Também é uma outra forma de fazer redução. Né? Redução mais lenta, né? Para que ele possa caminhar mais. Tá? Então, aqui tem a taxa de acerto. Vamos ver. As taxas, a gente tem aqui uma taxa bem pequena. Enfim, para todos esses casos aqui, a taxa é pequena. E nesses casos, o que a gente teve foi um delta muito pequeno, né? É que todos os valores de K são sempre iguais a 100. Então, o que muda é o delta. Então, esse delta é um tamanho muito pequeno. Ele caminha muito pouco, né? E não consegue chegar no verdadeiro valor da mola. Né? Independente da temperatura inicial que se adota, ele chega poucas vezes. Né? Agora, se você aumenta um pouquinho o delta, já melhora. Se você aumenta mais, já fica melhor ainda. Né? Ele já consegue chegar no percentual de acerto de 100%. Então, talvez aquele primeiro era questão de, sei lá, talvez aumentar ainda mais o delta. Né? Eu não sei, eu estou mais inclinado que seja alguma bobeira minha na hora de copiar o código, eu esqueci apaguei alguma coisa e deu algum problema. Tá? Mas, enfim, dá para vocês testarem. Depois eu coloco lá no Classroom e aí dá para ir rodando essas configurações e vendo, né? Onde vocês conseguem chegar. Tá? Mas nesse caso, o que aconteceu foi que para delta igual a 1, a gente obteve resultados melhores. Né? Mas, enfim, para esse exemplo específico. Né? Né? E já a temperatura não fica tão claro, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente tem é que uma temperatura inicial mais baixa gerou o melhor resultado, né? Enquanto que aqui ficou a mesma coisa e aqui nesse caso a temperatura mais baixa inicial mais baixa não foi gerou um percentual de acerto mais baixo ainda, né? Enfim, não é uma relação que está perfeitamente clara, mas tem um trade-off aí, né? A gente não quer nem que o delta seja grande demais, nem que a temperatura inicial seja grande demais ou pequena demais, enfim. Sempre faz diferença os hiperparâmetros que são utilizados. Tá? Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso. A gente terminou o Simulator de Annealing e agora a gente já vai falar sobre algoritmo AM. Então, logo eu devo colocar uma segunda lista para vocês fazerem, já envolvendo a parte de integração de Monte Carlo, né, para que não fique tão distante assim, né, as listas do que a gente está vendo na aula. Né? Porque na segunda lista também é sobre simulação de variáveis aleatórias. Né? Bom, aí eu vou fazer isso e depois coloco para vocês lá no Classroom. Tá? E aí na aula que vem a gente fala sobre algoritmo AM.
Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Acho que por enquanto não. Não? Tá. Bom, pessoal, então a gente se fala na quinta-feira, né? Já deu 5 horas. Obrigada, professor. Tchau, De tchau. nada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, Obrigado. pessoal. Até quinta. Tchau, obrigada. Até quinta. Tchau.